E abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Glória ao Senhor. Nenhum culto é igual, irmão. Você vai entender isso, hein? Os irmãos acharam a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo número 1, versículo 18, 19 e 20. Quando vocês acharam, diga aquele amém bem forte. Isso, glória a Deus. Está escrito assim, meus filhos: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente você foi objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé. Repete comigo: mantendo a fé e a boa consciência. Amém. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre eles se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Eu quero que você olhe para o teu irmão que está do teu lado com muito carinho. Aproveite e dê a paz do Senhor para ele. Derruba o muro de diferença agora, em nome de Jesus. Isso, e você vai dizer o tema da palavra hoje. Deus colocou no meu coração aqui, amém? Fala com ele assim: meu irmão, ainda há sinais de vida. Mais uma vez, ainda há sinais de vida. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, esvazie esse tanque, porque o cálice já transborda sobre o altar, e que a tua palavra venha a ser uma flecha para atingir o objetivo, que é a mudança de vida. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Com a permissão do seu pastor, por gentileza, pode se assentar, por favor. Graças a Deus. Amados irmãos, diante das crises existenciais e como nós vivemos, há uma necessidade urgente de nós trazermos uma palavra de confronto e de ousadia para uma mudança de vida e de um caráter cristão. Lamentavelmente, vivenciamos num período em que nós precisamos urgentemente, segura para mim, filho, obrigado, Deus abençoe. Lamentavelmente, vivenciamos num período em que nós precisamos urgentemente nos despertar em algumas áreas em nossas vidas que estão adormecidas, para que nós possamos captar aquilo que Deus tem para realizar sobre nossos corações, para que os projetos de Deus venham ser firmados em nossas vidas. Muitas vezes os projetos de Deus deixam de ser firmados em nós, porque nós temos dificuldades, irmãos, de levar a nosso pensamento à obediência ao Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos urgentemente entender que a nossa fé, ela não é obsoleta. A nossa fé, ela não pode ser aleatória. Ela tem um propósito já pré-definido pelo Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, antes de passar a tocha para o moço Timóteo, o qual já estava no fim do seu ministério e também no fim da sua vida, ele dá um relato emocionante para esse moço continuar o combate da fé. Esse moço que começou, irmãos, de uma forma extraordinária, observando as experiências que Paulo passou, irmãos, negativas e positivas na trajetória da sua chamada. E esse moço Timóteo, irmãos, o qual Deus levantou de maneira especial, o qual pastoreou uma grande igreja daquela época, ele precisava de um conselho forte e sólido, para não perder perspectiva, para não perder o foco daquilo que Deus tinha para com a sua vida. Deus, irmãos, ele mede a nossa vida de uma maneira muito extraordinária. Salomão diz que até uma criancinha se dá a entender das suas obras, se elas são justas ou se são boas. Deus é especialista a delegar responsabilidades a moços, até adolescentes. Diz a Bíblia Sagrada que Manassés, irmãos, um dos piores reis de Israel e de Judá daquela época, o qual tinha uma grande oportunidade de fazer a diferença, não fez, mas ele assumiu o seu reinado na sua juventude. O rei Josias, irmãos, na sua juventude, da adolescência para a juventude, começou o seu ministério também. Então, irmãos, Deus é especialista em identificar caráter, em identificar, irmãos, fidelidade em corações sinceros. Há corações sinceros aqui nesta noite. Eu quero ouvir aqui corações sinceros. Amém, glória ao Senhor nosso Deus. Portanto, o que me chama a atenção é que Paulo, antes de passar a tocha para ele, está dizendo aqui uma palavra muito forte, porque o apóstolo Paulo já estava prestes a ser, irmãos, oferecido não como sacrifício, mas como aspersão do sacrifício. Se não sentir, tu perde isso. O apóstolo Paulo não está se considerando o sacrifício, mas se coloca como aspersão, porque todas as vezes que o sacerdote recebia a oferta do ofertante, o sacerdote, irmãos, após o corte e o partir do sacrifício, ele aspersava
aspergia o sangue sobre o ofertante e respingava. Então Paulo se considera não um sacrifício, porque o único sacrifício daqui, irmãos, fidedigno, é de Jesus no Calvário, é o sacrifício da cruz, que nos deu o privilégio de estarmos aqui para adorar o seu santo nome. Mas, irmãos, ele se considera a aspersão do sacrifício. E Paulo, irmãos, ele vem trazendo alguns relatos importantes a respeito de doutrina, de palavra, de zelo, de convicção, de perseverança. Mas no capítulo 1, do versículo 18, 19 e 20, ele já começa trazendo aqui também, irmãos, algumas situações e alguns desabafos no que diz respeito a algumas companhias indigestas que estavam no território do seu ministério. E o que me chama a atenção é que Paulo no versículo 18 diz: olha aqui, Timóteo, esse é o dever o qual eu te encarrego, ó meu filho, adotado por mim nas caminhadas cristãs, segundo as profecias, o qual você foi objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e também uma boa consciência, porque alguns, por não manterem a fé e nem a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Agora você vê o apóstolo Paulo trazendo aqui uma situação importante para que Timóteo não perdesse a sua perspectiva de vida. Ele fala de fé e consciência. Então eu entendo, pastor Davi, que fé e consciência andam juntos. Vivenciamos num período ao qual as pessoas hoje na igreja, no cenário cristão, exercem muita fé, mas com pouca consciência. E uma fé com pouca consciência vai levar você para os objetivos errados, para fazer as coisas certas, mas por motivos errados. Vivemos num período onde muitos exaltam a sua fé, mas não estão com uma boa consciência. Aí ele está destacando aqui que havia dois personagens e dois obreiros que perderam perspectiva por não desenvolverem uma consciência cristã, não desenvolverem uma boa consciência cristã. E é o que está faltando em nosso meio hoje, uma geração de crentes que veio não somente ter fé, mas serem conscientes nas ações, nos preceitos, nas decisões, nas escolhas, nas condutas e no seu bom testemunho. E lamentavelmente a falta de uma boa consciência te leva à heresia, e muitos estão vivenciando uma fé muito enferma, uma fé vazia, uma fé muito perpendicular, porque lamentavelmente não estão alinhando a sua fé junto com a sua consciência. E ele fala aqui que Emineu e Alexandre, por não desenvolverem uma consciência cristã e nem ter uma boa fé, eles vieram a naufragar na fé. É impossível trazer um navio no fundo do mar de volta à superfície. Você pode, irmãos, ver vários museus nas profundezas do mar, de navios, irmãos, que estão, irmãos, nas profundezas, que se transformaram em verdadeiras sucatas. E sucatas não têm serventia alguma na superfície. E, lamentavelmente, vivenciamos uma época de geração de cristãos que, lamentavelmente, estão naufragando na fé por não desenvolverem uma boa consciência cristã. Emineu e Alexandre perderam perspectivas, dois obreiros que perderam oportunidade de crescimento, porque lamentavelmente não discerniram o corpo do Senhor, não discerniram a casa de Deus, e começaram a blasfemar, a contender, a questionar, a murmurar, a ter, irmãos, muitas frustrações no território cristão, sem discernimento algum. Você se lembra quando, irmãos, o Titanic afundou? Quantos se lembram do náufrago do Titanic, que é uma história que se tornou, irmãos, filme em Hollywood? Levanta a sua mão assim comigo assim. Amém? Amém, irmãos? Você sempre acreditou que aquela embarcação saiu da Inglaterra rumo à América e não chegou ao seu destino, porque houve um grande choque com aquele grande iceberg. Nós sempre acreditávamos nisso, mas alguns pesquisadores ingleses fizeram uma pesquisa mais profunda e foram a 4 quilômetros de profundidade do local aonde o Titanic havia sido afundado, e eles descobriram que aquela embarcação ela não afundou por causa de um grande impacto com um iceberg. Mas aquela embarcação, eles descobriram que havia pequenas aberturas no casco do navio antes de sair do porto. Eles entenderam que não foi o grande impacto que os fez afundar, mas sim pequenas aberturas antes de sair do porto. Vou aplicar. O que faz você afundar espiritualmente não são os grandes impactos, mas as pequenas aberturas. O que está destruindo a igreja hoje não são os grandes impactos com a sociedade e nem com a corrupção política, mas as pequenas aberturas que nós deixamos no cenário da mesma.
São as pequenas aberturas que faz você afundar. O que afunda a sua casa não são as circunstâncias externas, mas sim são as aberturas que você deixa para que as águas geladas entrem e venham naufragar o seu barco chamado família. O Titanic afundou porque faltou reparação. Parafusos estavam soltos no casco daquela embarcação. É a minha proposta hoje com esta palavra que eu disse hoje para você no início, que nenhum culto é igual. Então a minha mensagem hoje é essa: Deus te trouxe aqui hoje para poder apertar parafuso. É muito barulho e é sinal de parafusos soltos. Algumas coisas têm que ser ajustadas em nós. Um dos sinais da maturidade cristã é a facilidade que você tem de reconhecer áreas adormecidas em sua vida. Um dos sinais de crescimento cristão é a facilidade de reconhecer os seus erros e deixar Deus ajustar. Vivemos num período em que a igreja está fazendo muito barulho na sociedade, mas nós percebemos, irmãos, alguns parafusos soltos, alguns se desbravando para lugares errados, tomando atitudes sem fé, com muita fé e muita força, mas sem consciência cristã. Vemos uma geração de crentes que precisam, irmãos, urgentemente rever os seus conceitos. Há uma falência nos nossos altares, e Deus precisa urgentemente reacender o fogo da mesma. Perguntaram para Moody: como começar um grande avivamento? E Moody respondeu: acenda fogo no altar e o avivamento vai começar. Então, se o fogo não se acender aqui, não vai se acender lá. Para o fogo se acender aqui, não depende lá, é lá que depende do fogo daqui, senão não se acende lá. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, meu irmão. E hoje nós percebemos uma geração de cristãos em todas as classes, desde a classe infantil, adolescência, juventude, maturidade cristã e até no ministério, que precisam, irmãos, urgentemente de um ajuste espiritual. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e parece que poucos perderam a percepção do céu. E uma das coisas, irmãos, que faz as pessoas caírem espiritualmente é você não discernir o que é fé. O escritor de Hebreus, que foi dito aqui, a Bíblia nos fala que a fé, ela não é o fundamento, mas é o firme fundamento. A fé, ela nunca vai depender, irmãos, da sua opinião. Ela não depende das suas escolhas. Ela não depende da sua filosofia. Ela não depende dos seus conceitos, porque ela já tem a sua plataforma. Um dos segredos da vida cristã é você entender e discernir. Porque Emineu e Alexandre, com certeza, eles naufragaram na fé, por não discernirem a fé em si mesmo. Essa questão que você acha de que a fé, irmãos, está atrelada a um triunfalismo. O segredo da fé não é alcançar, não é ter, não é obter, não é possuir. O segredo da fé é aceitar a vontade de Deus. A fé vai te colocar numa posição em que as coisas não vão funcionar do jeito que você pensa. Vou repetir. A fé vai colocar você numa posição em que as coisas não vão funcionar da forma que você pensa. A fé fará você atravessar situações que você não queria atravessar. Muitas vezes aquilo que você vai chamar de vitória, Deus vai chamar de superação. Nem sempre um leite derramado é um sinal de derrota, mas é um sinal de entender o plano de Deus. Nem sempre um leite derramado é sinal de derrota, mas é sinal de você entender o plano de Deus. Vou aplicar? Vamos aplicar então? Está lá, Elias, 1 Reis, capítulo 17. Elias está saindo do palácio, dos holofotes. Deus tira ele das luzes, e ele passa pelo deserto e encontra os ribeiros de Querite. Um período no qual Deus está lhe dando provisões não permanentes, mas transitórias. E diz a Bíblia Sagrada que veio o pão e desceu carne do céu. E Elias começou a se alimentar daquilo que veio do céu, para não morrer de fome no meio do caminho da sua jornada. Mas chegou um momento que a carne e o pão acabou. Não tem nem pão e nem carne, e nem água do ribeiro. Você acha que Elias chorou, gemeu? Não, ele sentou e esperou Deus falar com ele. E diz a Bíblia Sagrada que Deus falou com ele assim: olha, Elias, levanta-te. Sim, Senhor. Sai daí, vai para a região de Tiro e Sidom, porque há lá uma viúva pobre e ela vai te sustentar. Deus resolveu o problema do ribeiro.
vou embora, hein? Deus resolveu o problema do ribeiro. Ele não trouxe mais pão, não restaurou água e nem trouxe carne. Sabe o que Deus quis dizer para Elias? Elias, levanta-te, sai daí, supere isso aí e vai para outra região, porque eu tenho uma provisão maior para você. Você está entendendo isso, irmãos? Então, derrota nem sempre é sinal, nem sempre algo que acontece contigo negativo é sinal de derrota, mas sim de superação. Você pode aplaudir Jesus por isso? O Titanic afundou, irmãos, por causa de alguns detalhes. Algumas aberturas na fissura daquele navio fez aquele navio afundar. Então eu quero falar aqui nesta noite sobre 5 aberturas que pode estar, irmãos, permitindo que a sua vida espiritual venha afundar e chegar ao fracasso. A primeira abertura é a abertura da cobiça. Cobiça é uma busca constante da satisfação própria, às custas de Deus ou de qualquer outra pessoa. Eu vou repetir. Cobiça é uma busca constante da satisfação própria, às custas de Deus ou de qualquer outra pessoa. A cobiça, irmãos, ela te dá o pão, mas te tira a água. A cobiça é quando aquela pessoa se torna o centro das atenções, quer que o mundo inteiro gire em torno dela, como se somente ela tivesse problemas e ninguém à sua volta tivesse outro tipo de problemas. A cobiça é um desejo que se evolui e acaba, irmãos, entrando na conspiração. E lamentavelmente deve ser uma geração de cristãos que confunde fé com cobiça. Cobiça e ambição andam juntas. E lamentavelmente você acha que aquilo que de repente você acha que é fé é um desejo ardente e pessoal. É um desejo pessoal que você quer adquirir, mas sem a vontade do Senhor nosso Deus. A ambição e a cobiça que andam juntos é um desejo predisposto que você tem de querer alcançar aquilo que você quer, sem observar a plataforma, sem rever os seus princípios. Isso, irmãos, é típico da adolescência de hoje, que acha que os pais são obrigados a satisfazê-los a qualquer custo. Eu tenho um filho adolescente, pastor, e não é fácil. Vira e mexe quer alguma coisa. Vira e mexe fica exigindo as coisas, por causa da ambição, irmãos, ao qual é desenhado nesse entretenimento de hoje. Mas os pais que têm base sólida bíblica, começam e têm a graça de limitar os seus filhos e entender que tudo vai acontecer no seu tempo, para a glória do Senhor nosso Deus. A cobiça é perigosa. Lembra de Acã? Pela sua cobiça e guardar tesouros inimigos na sua casa, trouxe destruição para a sua própria família. Lembra de Acabe? A sua ambição por desejar a vinha de Nabote trouxe destruição para a sua própria casa. E Geazi, aquele adolescente para a juventude, que perdeu a oportunidade de crescer com o profeta Eliseu, e começou a cobiçar os tesouros do general Naamã, e ficou leproso, não só ele, mas toda a sua descendência. A cobiça destrói, ela mata. Eu lamento que existem muitos pais em nossos meios que sacrificam a sua família em detrimento de uma ambição pessoal. Há uma geração de Ló em nosso meio, porque Ló sacrificou toda a sua casa por uma ambição egoísta, para querer ganhar o mundo em Sodoma e Gomorra, e se arrebentou todinho. Teve o desprazer de ver a sua mulher olhando não sei para quem lá atrás, e lamentavelmente suas filhas se casaram com sodomitas. A orientação dos pais, a plataforma sólida de fé dos pais vai determinar o destino da sua família. Josué, com elegância, terminou seu ministério, dando um redatório fantástico e fazendo uma convocação. Escolham hoje quem vocês querem servir. Meu Deus, eu não senti do pé disso. Escolham hoje quem vocês querem servir. Ao Deus dos amorreus, dos heveus, dos fariseus, dos jebuseus, porque eu, não, você não entendeu, vou aplicar, porque eu e minha casa, amém filho, amém mulher, amém crianças, serviremos ao Senhor. Não é para levantar a mão agora. Sem a autoridade de um sacerdote, a família nunca vai ser erguida. Você está dando pouco glória. Entendeu, sacerdote? Entendeu, pai e mãe? Não é só trazer filho para a igreja, é ensinar na consciência cristã, é orientá-los na consciência cristã, é orientar seus filhos nos pormenores da vida. Pastor Davi Cabral sempre ora ao Senhor quando meu filho vai para o colégio. E agora ele está indo sozinho, está com 12 anos.
E oro sempre a Deus: Senhor, meus filhos estão longe do meu campo de visão, guarde eles, Senhor. É aí que eu peço a Deus uma visão além do alcance. Quem estava sexta-feira aqui ouviu. Eu peço a Deus uma visão além do alcance. Aí eu não falo, irmãos, eu não uso a espada do Thundercat. Eu uso a espada justiceira, Tem minha visão além do alcance. E me ensina a ver aonde estão meus filhos com graça. Me dá graça de entender onde eles estão e o que eles estão fazendo na visão espiritual. Porque o filho não é a minha herança, é a herança do Senhor. Os filhos não são seus, eles são do Senhor. Então cuidado, não ensina o seu filho a ser ambicioso. A conduta de marido e mulher em casa vai determinar a ação do filho. Eu estou pregando para adolescente. Mas para falar para adolescente tem que falar para pais também. Amém, meus senhores? Meus amigos, olha para cá. Então segura. A maneira que você relaciona-se com seus filhos vai determinar o estilo de vida que eles terão lá fora. É os bastidores da família que é todo o contexto de um caráter. Então, a maneira que eu converso com a minha esposa, a maneira que os cônjuges se relacionam, os filhos estão crescendo, estão captando tudo. E eles vão tomar o exemplo de vocês, porque os seus filhos para vocês para os seus filhos são super-heróis. E tudo que vocês fazem em casa, vai determinar a ação dos seus filhos. Então, tira a cobiça e expressa o amor. Porque a cobiça dá o pão e tira a água. O amor não, o amor entrega tudo. Eu estou sentindo o amor de Deus neste lugar aqui. A sua casa não vai afundar, porque, aleluia, os parafusos estão sendo apertados. Os seus filhos não vão sair de casa antes de serem orientados. Você não vai tomar decisões sem antes consultar a palavra de Deus. Então eu te convido, pelo amor de Deus, dá uma salva de palmas para a palavra, porque sem essa palavra nós perdemos o nosso norte. Escute. Segunda abertura que pode fazer afundar a sua casa, que está afundando muitas igrejas, muitos ministérios, afundando muitas famílias, é a idolatria. Sistema de valores em que criamos, o qual nós damos importância a qualquer outra coisa do que a Deus. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Vou repetir, tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Deus abomina a idolatria. João, na sua epístola, ele termina a epístola com uma saudação diferenciada. Não uma saudação, uma bênção apostólica como nós damos no final de um culto. Mas ele diz: no demais, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ponto. Acabou a epístola. Porque já estava com óculos do futuro e enxergando já o que haveria de acontecer com a igreja de hoje. E lamentavelmente estamos num período, irmãos, onde está se levantando uma situação terrível em nosso meio. Há uma geração de pessoas que se fazem ídolos, que se fazem, irmãos, que se fazem de ídolos nesse lugar, de ídolos em qualquer situação. Escute, irmãos, a idolatria tira Deus do centro. A idolatria faz Deus sair do centro da sua casa, do centro da sua vida. Deus abomina esse sistema de valores, ao qual muitas vezes nós criamos sem perceber, o qual nós damos mais valor, irmãos, à popularidade, a negócios, a dinheiro. Damos mais valor, irmãos, a situações financeiras, a situações pessoais do que o Senhor nosso Deus. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Tem pais que adoram seus filhos, colocam seus filhos no seu pedestal e não conseguem enxergar os erros dos seus filhos. Tem pais que passam a mão na cabeça dos seus filhos porque acham que são os queridinhos do papai. Pastor, vou contar um fato aqui. Lá em Petrópolis, não vou citar o nome, uma irmã com dois filhos, ela, irmão, só ia aos cultos aos domingos, era uma domingueira de culto, porque toda vez que falava com ela para poder se exercer na obra, ela colocava a culpa no seu filho, no menino, eu não posso ir com a do menino, não vou fazer com a do menino, eu não vou lá com a do menino. Sabe o que aconteceu? Chuvas de Petrópolis, muitas casas caíram, barreiras, ela saiu de casa
com seu filho e foi para a casa da irmã. E a sua menina ficou junto com a sua tia na sua própria casa. Chegando na casa da irmã, a casa da irmã caiu. E ficou enterrado ela, o menino e a sua irmã. A mãe e a irmã foram salvos, mas Deus levou o menino. Claro que você não vai dar glória, porque é uma questão de consciência. Entendeu? Deus não divide a sua glória com ninguém. Aquilo que é bênção não pode se tornar maldição. Meus filhos são uma bênção, mas não podem impedir o plano que Deus tem comigo na terra. Você entendeu? Entendeu, pai e mãe? Aprendam a dizer não para os seus filhos, porque o não machuca, mas preserva. Um dos grandes erros de Davi foi amaciar os seus filhos. Por causa disso, a tragédia, a espada entrou na sua casa. Então não brinca com Deus, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E outra coisa, Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Pastor Davi, de repente eu posso nunca mais vir aqui brigar na igreja do Senhor, mas eu tenho que falar essa verdade. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. E lamentavelmente nós temos estrelas demais em nosso meio. E chegou a hora de Deus começar a apagar as luzes. Porque quem brilha aqui é Ele. Quem manda aqui é Ele. O Rei aqui é Ele. O Senhor aqui é Ele. Ele é o Rei da glória. O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Eu vou exaltar Ele agora. O Isaías diz que é o Senhor, que a concha das suas mãos mediu as ilhas. O salmista diz que Deus é o que se curva para ver os que habitam na terra. É Ele que toca na terra e ela se derrete. Ele é o Senhor. Curvem-se diante daquele que vos guarda. Adore, adore a Ele. Eu te convido agora a se exaltar a Ele, o Todo-Poderoso. Deus não está sentado em bancos de plástico nem de madeira. Ele está no alto e sublime trono. E a sua glória é tão grande que Isaías capítulo 6, o Senhor se manifesta de uma forma extraordinária para o profeta. E o profeta diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e serafins voando em sua volta, que tinham cada um 6 asas, com 2 cobriam os pés, santidade no andar, com 2 cobriam os olhos, santidade na visão, e com 2 voavam, reverência na casa de Deus, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, eu te convido agora a adorar Ele. Isso, fecha essa brecha da idolatria, tapa essa brecha da predileção e começa a adorar a Deus aqui, irmãos. Aleluia. A glória não é para humanos, a glória é para o Senhor nosso Deus. Ele está aqui neste lugar. Exalte ao soberano. Eita, plaçaio terra. Anamanduce, ele que me dará do céu. Ele. Terceira brecha, autossuficiência. Você não vai dar glória não, irmão? Adolescência, repete bem forte assim, ó. Autossuficiência. Não. Crente, como crente. Autossuficiência. Autossuficiência, irmãos, quando o Titanic saiu da Inglaterra, eles se sentiam autossuficientes. Uma embarcação que saiu intocável, achando que nem Deus poderia derrubar aquela embarcação. A arrogância é um dos grandes perigos da sociedade atual. Quando você tem a certeza da sua impunidade. O Titanic saiu do porto achando que iam chegar na América. Eles queriam ganhar a vida, conquistar o mundo, mas não chegaram nem no meio do caminho. E acabaram afundando nas águas dos oceanos, nas geleiras, por causa da autossuficiência.
A autossuficiência, ela quebra a dependência de Deus. A autossuficiência é como se fosse uma bola de sabão. Ela vai estourar em algum lugar, meu irmão. A autossuficiência tira Deus do centro e vai você se concentrar muito em você mesmo. Porque a nossa sociedade é individualista, mas entre nós não há individualismo. Na sociedade, a sociedade hoje, ela vive uma regra muito terrível. Porque para nós, é um por todos e todos por um. Mas na sociedade, é cada um por si e Deus por todos. Mas entre nós não pode haver isso. Eu quero te convidar a derrubar o muro agora e segurar a mão do teu irmão, por gentileza. Segura, é didático isso, é didático. Olha para ele, olha para ele, olha para ele, olha para ele. Isso, diga assim: meu irmão, eu estou com você e você está comigo. Porque para Deus é um por todos e todos por um. Você pode glorificar a Jesus por isso aí, meu irmão. Eu estou sentindo graça, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. A igreja não vai afundar, mas nós estamos unidos para alcançar o propósito. Aleluia! Baraque disse para Débora: Débora, escute, eu vou descer ao vale, mas não vou descer sozinho. Você vai descer comigo, porque é melhor dois do que um. Entre vocês, adolescentes, não pode ver competitismo. Quem vai namorar aquele menino primeiro? Quem vai ficar com ela primeiro? Não, filho. Deus já tem uma história para você. Deus já tem um plano contigo. Amém? O que importa é que o solteiro venha se dedicar naquilo que é de Deus. Enquanto que Deus não abre, aleluia, a sua visão, se dedique ao Senhor. Se dedique ao serviço de Deus. O mais Ele tudo fará na sua vida. Você pode exaltar Jesus por isso aí. Deus já tem a sua história. Deus já tem o seu plano. A igreja, irmãos, a igreja é como se fosse uma seleção. Estão chegando na reta da Copa do Mundo. Ih, ó, vem a Copa. E o Brasil hoje, agora está forte, hein, né, pastor? O Brasil agora está forte. Agora dá para acreditar. Porque a gente percebe unidade. A gente percebe uma união e não uma competição. Quem está ouvindo, diga amém. A gente percebe uma união e não uma competição. E o segredo do crescimento da igreja é que nós trabalhamos em harmonia e em conjunto. Quer ver? Na defesa são as irmãs que oram. Cadê elas? Ih, pastor. Pai do Senhor, pastor Davi, vão embora. As irmãs que oram, cadê elas? Eita glória! O meio-campo é o ministério, somos nós que tocamos a bola, nós estamos juntos, unidos, porque se o ministério não tocar a bola, a igreja não cresce. Se o ministério não for unido, a igreja não cresce. Então o ministério é aquele que toca a bola. E quem é o ataque? É você, adolescente. É a força, é o que vai alcançar. É o que vai subir as montanhas para ganhar almas. É o que vai evangelizar. É o que vai fazer a obra. Cadê você? Aonde está você? Cadê você, meu filho? Então, unidos nós chegaremos. Unidos nós venceremos. Sansão era muito autossuficiente. Ele confiava muito na sua fé para alcançar os seus próprios desejos. Não adianta você ter fé se não tiver caráter. Fé e caráter têm que andar juntos. Confiança em Deus junto com caráter tem que estar alinhado. Sansão tinha muita força, mas pouco caráter. Tinha dificuldade de entender que tudo que ele fazia era para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Então cuidado com a autossuficiência. Outra abertura é o mundanismo. Cuidado com o espírito de mundanismo. Porque o mundanismo, irmãos, destrói, corrompe, mancha a igreja. A igreja não pode ser manchada com a influência do mundanismo. Não é o mundo que tem que nos influenciar, somos nós que influenciamos o mundo. Aleluia! Não é o mundo que tem que nos ganhar, é nós, adolescentes, é nós, igreja, que temos que ganhar o mundo. Glória a Deus!
A Bíblia fala em Tessalonicenses. Paulo disse, irmãos, aqui, irmãos, Paulo está falando para Timóteo, na sua segunda epístola, que Demas me abandonou e amou o presente século. Demas era um cooperador do apóstolo Paulo. O capítulo 4, versículo 14 de Colossenses revela que Demas era cooperador. Era alguém que estava auxiliando e acrescentando o ministério de Paulo. Mas com o decorrer do tempo, Demas começou a perder perspectiva. Filemão, Paulo está dizendo para Filemão: Demas, meu cooperador amado. Agora você vai ver que lá em Colossenses, no capítulo 4, 14, olha o que está falando Paulo para a igreja de Colossenses. Demas vos saúda. O capítulo 23 de Filemão, Paulo está dizendo para Filemão: Demas, meu cooperador, vos saúda. Agora lá em Colossenses, um ano depois, ele escreve e diz: Demas vos saúda. Mas pastor, na minha Bíblia, Colossenses está antes de Filemão, mas na cronológica, Filemão vem antes de Colossenses. Filemão, irmãos, foi escrito no ano 61. Aleluia. Colossenses em 62. E a carta à igreja de Timóteo, Paulo escreve a Timóteo em 63. Agora você percebe que Demas já não é mais o mesmo. Está na igreja, mas não funciona mais. Está, mas não avança mais, não progride mais, não sente mais a presença de Deus. Demas não entendeu qual é a perspectiva de fé. Demas começou, irmãos, a perder a visão. Para Demas, andar com Paulo era um desperdício. Abandonar Paulo não é pecado, é desperdício. E quando estão desperdiçando o momento de oração, o momento de conduta no culto de ensino, o momento de aplicação numa escola bíblica dominical, adolescente, é o seu dever crescer na graça e no conhecimento. Não deixe que nenhuma atividade secular tire você do foco que Deus tem para vocês. Deus tem um plano forte com cada um. Eu estou vendo aqui profetas, pastores, missionárias. Profetas, pastores, missionárias. Eu vejo presbíteros, ministros do evangelho que vão nos substituir. Nós vamos ter que passar a tocha para eles. Eles vão tomar no nosso lugar e a obra vai continuar. Aplauda ele aí, meu irmão. Então não transforme a casa de Deus em desperdício, mas transforme a casa de Deus em satisfação. Venha para o culto, adolescente, com satisfação. Não venha só para cantar, venha para ouvir e crescer com Deus. Aprenda um pouquinho com Samuel, que venceu a influência dos sacerdotes Ofni e Finéias e cresceu. Ele não deu ouvido à opinião das pessoas, mas ele cresceu na graça com o Senhor nosso Deus, e a lâmpada não se apagou. E eu profetizo hoje na sua vida. Eu quero que todos os adolescentes levantem a sua mão comigo assim agora, isso. Essa mensagem não é para pular, não, é para receber e ter consciência. Isso. Tome posse. Eu estou profetizando hoje sobre cada adolescente hoje uma boa consciência cristã. Eu ministro hoje uma consciência sadia, de princípios de obediência, de plataforma, para reconhecer a autoridade de casa e a autoridade na casa de Deus. Eu ministro hoje sobre cada adolescente que vai chegar em casa hoje e vai pedir perdão para papai e para mamãe. Vai parar com esse sentimento de namorico, porque entende que esse não é o momento de namorar, é hora de crescer com o Senhor nosso Deus. Eu profetizo hoje para cada pai e para a mãe, em nome de Jesus também, que venham ser orientadores fidedignos dos seus filhos, que venham, irmãos, exercer uma consciência boa de orientação, e não jogar os seus filhos às internets, aos Facebooks, aos WhatsApp, mas sim orientá-los na mesa, conversando, dialogando com princípios de santificação. Tome posse desta palavra, aperta sua mão e receba ela, e dá um aplauso para Jesus aí. O Titanic afundou porque eles não tiveram a visão do futuro. Diz a história que mais de 1.500 pessoas vieram a morrer. Aquela embarcação não chegou ao seu destino. A igreja é uma embarcação, mas não é o Titanic. A igreja é um projeto de Deus, e projetos de Deus não afundam. Projetos de Deus não afundam.
faltou manutenção no Titanic. Entre nós não falta manutenção. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Que todos os dias está nos assustando, nos orientando e nos apertando a ter uma vida certa com Deus. Com a permissão do seu pastor, te convido a ficar de pé agora comigo. Escute, quando o Titanic afundou, foi naquela da noite, na madrugada, escute, noite escura, muitos irmãos, estavam se escorando em meio aos destroços daquilo que sobrou daquela embarcação, e sentindo as águas geladas lhe congelarem. Escute, estava escuro, a patrulha naval chegou e acendeu os holofotes naquela escuridão. Era muitos destroços em meio na superfície daquele oceano, e eles só conseguiram salvar aqueles que estavam gritando. Quem gritou, o holofote captou. Tem alguém vivo aí? Ainda há sinal de vida. Ainda há sinal de vida aí? O holofote foi aceso. Se você der um grito, você vai ser salvo. Deus me revela aqui, pastor Davi, que tem gente afundando aqui. Afundando espiritualmente, porque nós como pastores, não conseguimos enxergar os detalhes da vida das pessoas. Só Deus sabe. De repente você vem para os cultos, assiste os cultos, mas está morrendo, porque falta um conselho, uma orientação, ou de repente nem uma palavra, mas um abraço. Como que um abraço faz bem, irmão? Às vezes um abraço é muito melhor do que palavras. Então eu quero fazer um apelo aqui agora. As luzes estão acesas. A patrulha do céu está chegando aí. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Deus está falando aqui nesta noite para você. Ainda há alguém vivo aí. Davi estava quase morrendo em pecado, e a luz chegou através de Natã. Ele se arrependeu. Israel estava há 430 anos na escuridão do Egito, e Moisés chegou com a luz da palavra e os libertou de lá. Aqueles que andavam em treva viu grande luz. E eu quero fazer um apelo nesta noite aqui. Tem irmãos aqui nesse lugar, jovem, adolescente, obreiro, irmã, que estão afundando espiritualmente. Já não sentem mais a presença de Deus. Está chorando por dentro: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu chego na minha casa, é só briga, é só discórdia. Meu filho não me entende, meu pai não me compreende. A minha casa está afundando, Senhor. Mas o farol foi aceso hoje. O farol está chegando aí onde você está agora. Dá um sinal de vida, dá um sinal de vida aí. Dá um sinal de vida aí, dá um sinal de vida.